Pensar e crer. Um pensamento sobre a confissão. Confessai-vos bem. Querido irmão, querida irmã, você que está no canal, nós estamos falando sobre a confissão. No vídeo passado falamos, ai daquele que começa, de quanto é difícil aqueles que começam e durante a vida de confissão confessam-se mal. E hoje nós iremos falar, seguindo o pensamento do padre Chiavarino, vamos falar sobre o demônio mudo. Permaneça no canal para que esses vídeos possam dar frutos na tua vida espiritual, na tua vida humana, e também já compartilhe com outros, deixe seu like e acione, ative o sininho para que você possa receber os outros vídeos que virão sobre um pensamento sobre a confissão. E do vídeo de hoje, o demônio mudo, diz assim o padre: Padre, o Senhor há pouco falou no demônio mudo. O que vem a ser esse demônio mudo? É o demônio da impureza ou desonestidade. O próprio Jesus chama-o assim no Evangelho. Mas o que é essa impureza ou desonestidade? São todos os pecados proibidos pelo sexo e 9º mandamentos? Isto é, as más ações, os maus olhares, os maus desejos e as infidelidades e malícias do matrimônio? Então, impureza é um pecado muito grave. É um pecado gravíssimo e abominável diante de Deus e dos homens. Abaixa os que acometem as condições dos brutos. É causa de muitos pecados e provoca os maiores e terríveis castigos nesta e na outra vida. A Sagrada Escritura chama os pecados de impureza pelos nomes mais baixos: crime péssimo, coisa detestável, horrível infâmia sem nome. São Paulo então diz claramente: neque malis, neque fornicari, neque adulteri, reino Dei possidibunt. Isto quer dizer que nem os moles que pecam sozinhos, nem os devastos, nem os adúlteros que são infiéis no matrimônio possuirão o reino de Deus. Pobres de nós, devemos então estar sempre alerta. Certamente, os santos padres são todos da mesma opinião quando dizem que a impureza é o pecado que atrai maior número de almas para o inferno. Sério? É isto mesmo? É isso mesmo. Santo Agostinho afirma que assim como a soberba populou o inferno de anjos, a desonestidade enche-o de homens. E Santo Afonso acrescenta que todos os cristãos que são condenados o são por causa da desonestidade, ou pelo menos nunca sem ela. E qual será o motivo disso? Os motivos são especialmente 2. Primeiro, as desonestidades são pecados fáceis de cometer. Segundo, uma vez cometidos tais pecados, é difícil emendar-se. Por que são pecados bastante fáceis de cometer? Porque não devemos crer que os pecados de desonestidade consistem unicamente nas fornicações, nos adultérios e outros tantos pecados nefandos. Esses são excessos. Para se pecar mortalmente contra a pureza, bastam os olhares lascivos, as leituras obscenas, as canções impúdicas, os gestos e as conversas maliciosas, os namoros licenciosos e até os pensamentos e complacências íntimos e os desejos impuros quando consentimos neles livremente. E por que são as mais difíceis para corrigir? Porque, infelizmente, um pecado chama outro, até que pouco a pouco forma-se uma cadeia que depois não conseguimos mais romper. Neste caso, também ai daqueles que começam. Será possível? Mas a confissão não serve de nada? Não
não consegue romper a cadeia? A confissão é sempre um meio poderosíssimo, quando bem feita. É aqui, no entanto, que está o engano. Aqui está toda a força do demônio mudo. Ele fecha a boca, como já vimos, e não permite que se confessem bem esses pecados. Mas se confessarem bem todas as vezes que não prosseguiram no caminho da desonestidade, não é a mesma, Padre? A confissão seria mais forte do que eles? Justamente, o demônio mudo gosta das trevas. A confissão traz a luz, e a luz afugenta os pecados. Então, a misericórdia de Deus abandona o pecador desonesto? Não é Deus que abandona o desonesto, mas o desonesto que abandona a Deus, não se importando mais com ele, ou pior ainda, desprezando-o, como vimos antes. Portanto, a desonestidade é a chamada a mãe da impenitência final, e os santos dizem: vida desonesta, morte impenitente. E por que é a mãe da impenitência final? Porque na hora da morte, geralmente esse pecado não se confessa. Os pecadores não estão dispostos a confessar e a pagar o pecado com o devido arrependimento. Mesmo em ponto de morte? Sim, até em ponto de morte. E resignam-se a perder o paraíso e ir para o inferno. Lutero era um frade agostiniano. Por um amor impuro, deixou o convento, rebelou-se contra a igreja, fundou o protestantismo e chegou-se a uma vida escandalosa. Uma noite estava ele no terraço de um hotel ao lado da Catarina Bora, sua companheira de pecado. A temperatura era suave, o céu estava lindo e milhares de estrelas brilhavam no firmamento. Catarina, cansada talvez daquela vida de remorsos, voltou-se de repente para Lutero e lhe disse: olha, Martinho, como é lindo o céu. Aquelas palavras Martinho exclamou com um suspiro profundo. Sim, Catarina, o céu é lindo, mas não é mais para nós. O infeliz sentia que ia perder o paraíso, mas se confessava incapaz de ressurgir e morria pouco depois naquele mesmo hotel, dando mostras do mais terrível desespero: vida desonesta, morte impenitente. Teodoro Beza, sucessor de Calvino e chefe da Reforma Protestante, atingido por uma enfermidade mortal, foi visitado por São Francisco de Sales. Este, com um zelo ardente, tentou todos os meios possíveis para induzi-los a abjurar o erro, voltar para o seio da Igreja Católica e preparar-se para uma morte cristã. Impossível, repetia suspirando. O doente de quando em quando, impossível. Por fim, como o santo insistia para saber o porquê daquela palavra impossível, Teodoro, com esforço, apoiou-se num cotovelo, puxou uma cortina que fechava uma alcova e, mostrando uma mulher ali escondida, eis aí, exclamou, a razão da impossibilidade de me converter e de me salvar. Preferiu a morte e o inferno, mas não deixou o pecado. Aqui também, vida desonesta, morte impenitente. Na cidade de Spoleto vivia uma jovem dissoluta, cuja existência era unicamente dedicada à vaidade e aos bailes. Aconselhada mais de uma vez a corrigir-se, desprezava com soberbos avisos e fazia pouco caso deles. Sua própria mãe, orgulhosa da beleza e do brilho da filha, sentia imenso prazer em vê-la cortejada por um bom número de amantes e deixava as coisas correrem na esperança de encontrar um bom partido. De mais a mais, acreditava que, passado o ardor da mocidade, ela acabaria sossegando. Ó mães cegas e imprudentes, que não só não se preocupam, mas ainda traem suas filhas, quando não são elas próprias que as arrastam à desonra e à ruína.
Ai de vós, mães, que fazem isto. E o que aconteceu? A infeliz moça caiu gravemente enferma. Pessoas sérias e respeitáveis de vizinhança aconselharam-se-na a chamar o sacerdote, a receber os sacramentos, preparar-se para a morte, enfim. Mas a pobre teimava. Qual, repetia, é impossível que eu, tão moça e bela, morra. Eu não devo morrer. Por fim veio o sacerdote. Este, por sua vez, suplicava-lhes: desse juízo, que rezasse a Ave a Maria Santíssima, porque a morte podia surpreendê-la. Qual morte, qual nada, eu devo é viver. Eu não posso, não quero morrer. Como a insistência aumentasse, por fim, percebendo que as forças começavam a faltar-lhe, com um esforço supremo, exclamou com ira: pois bem, se é assim, se é que eu vou mesmo morrer, vem tu, Satanás, e toma minha alma para ti. E cobrindo o rosto com o lençol, entregou ao demônio a alma desesperada. Vida desonesta, morte impenitente. Ouça mais este exemplo, que o encherá de pavor. Um cavaleiro vivia com uma moça de maus costumes. Aos que aconselhavam abandoná-la, ele respondia sempre com um desdenhoso não posso. Mas a morte chegou para desuni-los. O infeliz cavaleiro adoeceu gravemente, e como estava nas últimas, chamaram um sacerdote para prepará-lo para dar o passo terrível. Tão caridoso e paciente foi o padre que o enfermo humildemente respondeu: com prazer, apesar de ter levado uma vida má, desejo ter uma boa morte, com uma santa confissão. O Senhor quererá receber também os sacramentos como um bom cristão? É com prazer que os receberei, se vos dignardes de vos administrar. Mas isto não será possível, se o Senhor não despedir primeiro aquela moça. Ah, isso, padre, eu não posso fazer. E por que não? Pode e deve fazê-lo, meu caro Senhor, se quiser salvar-se. Mas eu repito, não posso. Mas o Senhor não vê que com a morte tão próxima, será obrigado a deixá-la por força? Não posso, padre, não posso. Mas assim eu não o absolvo, não lhe administro os sacramentos, e o Senhor perderá o paraíso, será precipitado no inferno. Não posso. Será possível que eu não possa obter do Senhor outra palavra? Pense na sua honra, na sua estima, se morrer excomungado. Não posso, repetiu o infeliz pela última vez, e agarrando a moça por um braço, puxou-a para si, apertando-a com força ao peito, e assim, nos braços daquela mulher, indignou. Daquela mulher indigna, expirou. São tremendos, mas justos os castigos de Deus. Será possível, padre, que não se pode mesmo abandonar o pecado? Na maioria dos casos, não se quer abandoná-lo. Eis tudo. Santo Agostinho conta que um certo homem não ouvia nem os conselhos, nem as súplicas dos que procuravam convencê-lo a abandonar uma casa que frequentava com grande escândalo. Não quis saber de nada, dizendo que absolutamente não podia. Aconteceu que um dia, naquela mesma casa, lhe deram uma carga de pauladas nas mais respeitáveis. Acredite que ele abandonou na mesmo instante a casa? A impossibilidade toda desapareceu. Quod non fecit Dominus, acrescenta o santo, fecit baculus. Aquilo que Deus e o amor da alma não conseguiu a bengala. Querido irmão, querida irmã, falamos o demônio mudo, aquele que é impenitente, que vive uma vida desonesta a vida toda, morre impenitente. Já dizia também os antigos que morremos como vivemos. Então a pergunta para nós hoje é: como estamos vivendo? Precisamos
de forma verdadeira, fazer um exame de consciência, olhar para dentro de nós e ver o quanto estamos confessando bem, estamos verdadeiramente sendo honestos na confissão. E se houver algum impedimento que esteja fazendo de nós pessoas impenitentes, desonestas, que nós possamos tomar uma firme decisão de deixar para trás. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber os próximos vídeos sobre a confissão, confessai-vos bem, e compartilhe com outros amigos para que eles também possam ouvir as terríveis formas de más confissões e o que elas causam. No próximo vídeo, nós iremos falar sobre um pensamento sobre a confissão. Confessai-vos bem, as terríveis consequências do pecado. Deus abençoe. Um forte abraço.